Senhor, queridos? Amém. Quantos estão felizes com o Senhor essa noite, ter motivo de glorificar? Estar com os irmãos aqui nessa casa, pela primeira vez, conhecer essa família abençoada, esse povo abençoado, grato pela vida das pessoas que Deus tem me apresentado, tem feito parte da minha vida, grato por conhecer o pastor Sebastião. Eu ia falar pastor Lucas, que ia me profetizando. Então, muito grato pelo convite estendido, pela oportunidade de poder lhes atender esta noite. Confesso que o meu coração se enche de alegria e sou grato pela vida do Lucas. Como ele disse, ele não me conhecia pessoalmente, mas ouviu falar de mim pela família dele. Ele está em peso aqui, meu Deus, que completo hoje. Ajuda, o Romero, todos os crianos aqui, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Grato pela vida da sua família, que tem se tornado também, deixa eu dizer isso com liberdade, a minha família. Deus abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus. Trago um abraço para as minhas duas princesas, a minha esposa Helena e também da minha filha Esther. Hoje foi um dia um pouco atípico. Esther tomou uma injeção de 3 meses, mas ela estava passando uma palma. Então vocês podem orar, orem pela vida da minha filha e orem para que Deus me dê muito dinheiro, porque a fralda é um absurdo, misericórdia. Falaram assim, você viu que aumentou o pedágio? Eu falei, irmão, você viu o valor da fralda? Senhor amado, Deus tem misericórdia da minha vida. Feliz pela vida desse mundo ali, a fralda está cara nessa noite. Bom, gostaria de deixar um texto para a igreja aqui essa noite, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27, a partir do versículo de número 13, é o que eu quero ler com os irmãos. Eu estive orando a Deus e pedindo um direcionamento a Deus de uma palavra. Deus me direcionou a esse texto que eu vim pensando durante essa semana. Eu quero, em alguns minutos, lhes deixar uma palavra profética em nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, capítulo de número 27, versículo de número 13, diz assim: começando a soprar o vento sul, eles pensaram que havia obtido o que desejavam, pois levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento, e assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, com muita dificuldade conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, e temendo que ele encalhasse os manos de areia na Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga do navio. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio, não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias, e continuando a bater-se sobre nós uma grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de sermos salvos. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo se levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho e não ter partido de Creta, pois assim evitariam este dano e prejuízo. Mas agora recomendo que tenham coragem. Tenham o que, irmãos? Coragem. Diga comigo, eu preciso ter coragem. Ter coragem. Pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço, a quem eu sirvo, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que navegam com você. Assim, tenham bom ânimo, porque creio em Deus que acontecerá conforme me foi dito, e nós dizemos
amém por essa palavra. Queridos, eu quero ministrar com os irmãos aqui em alguns minutos, dentro desta palavra profética. É um texto muito conhecido e eu gostaria de falar sobre motivos para se confiar. Só para nós entendermos essa mensagem essa noite, eu quero que você pergunte para esse irmão do seu lado, para pelo menos 2 pessoas, só para ele gravar isso e é temático. Pergunte para ele assim: você confia no Senhor? Consegue? Pergunte. Confia? Não vale mentir. Quantos confiam em Deus aqui na glória do Senhor? Meus olhos, Pai, eu te oro nesse momento. E eu me derramo diante da sua presença. E meu pedido essa noite é para que o Senhor continue falando conosco. Nós queremos ser direcionados pelo poder da tua palavra. Já ouvimos a sua voz, já sentimos o seu poder, já sentimos a sua graça nos envolver essa noite. Nós pedimos um direcionamento. Fale conosco, ó Deus. Que os nossos ouvidos estejam abertos e que os nossos corações sejam sensíveis para recebermos de ti uma palavra de direcionamento. Senhor, tudo que estiver em mim não for da sua vontade, arranque, e o que não estiver em mim, mas o Senhor deseja falar com a tua igreja, eis-me aqui diante da tua presença. Isso é o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Quem pode dizer amém? Amém. Motivos para se confiar. Irmãos, se eu fizesse uma enquete com a igreja aqui essa noite e perguntasse aos irmãos quantos de nós confiam no Senhor, eu acredito que em grande maioria, em sua grande porcentagem, 200, 300% das pessoas que estão aqui, diria com toda a convicção que confia no Senhor. Porque confiar em Deus não é ter dúvidas, é ter certeza. Eu sei disso, porque eu caminho com o Senhor dia após dia. A minha vida tem sido regida pelas coisas que Deus tem e pelas formas como que Deus faz. Então é uma pergunta retórica: quantos de nós confiam no Senhor? E todos nós respondemos: eu confio no Senhor. Eu e a minha casa temos a nossa confiança no Senhor. Mas e se eu mudasse o teor da pergunta e perguntasse aos irmãos, dentro de situações que nós enfrentamos dia após dia, que nos leva muitas vezes a ter dúvidas e a titubear em pensamentos, e nos faz pensar de fato sobre a confiança em Deus, e perguntasse para você a mesma pergunta diante de situações controversas: quantos de nós temos colocado em prática a confiança no Senhor? Eu acredito que isso vai cair um pouco, porque nós estamos acostumados a dizer com as nossas bocas cheias de verdade: nós confiamos no Senhor. Mas quando a pergunta sobre quantos de nós temos colocado em prática essa confiança, é claro que muda um pouco a resposta. Porque uma coisa é nós falarmos que confiamos, outra coisa é mostrarmos com as nossas vidas que de fato confiamos. Porque no Evangelho da verdade, no Evangelho do Cristo, no Evangelho que nos faz ensinar e nos amadurecer dia após dia, Deus não quer que nós sejamos pessoas que dizem confiar. Deus não quer que nós sejamos homens e mulheres que falam apenas que confiam. Mas quando Deus nos leva em situações que exigem de nós confiança, a última coisa que nós fazemos é confiar. Nas entrelinhas, o que Deus quer não é que nós sejamos pessoas que falem sobre confiança. Na verdade, Deus quer que nós sejamos pessoas que vivam confiança. Porque às vezes não será apenas as minhas palavras que revelarão a confiança em Deus, será as minhas atitudes. Não será o tanto falar, não será o tanto vocabulário, mas será o viver dia após dia. É isso que Cristo pede, é isso que Cristo nos ensina. Que nós não sejamos como os fariseus, que dizem acreditar no Deus apenas com palavras, mas na verdade não acreditam em Deus com a própria vida, e assim se tornam hipócritas, atores, que dizem ser o que não são. Então, esta noite, a palavra de direcionamento de Deus para as nossas vidas é: eu quero que você se torne alguém que confie de verdade. E quando as suas palavras não forem suficientes para mostrar o grau de confiança que você tem, a sua vida mostrará que a sua vida confia no Deus que pode todas as coisas. Quem tem esta palavra? Eu lembro de um episódio que eu passei
passei e que Deus me fez pensar um pouco mais sobre no quesito de confiar em Deus. Eu tinha 18 anos de idade, não parece? Ou parece? Eu tenho 25 anos hoje, e eu tinha 18 anos, eu tinha acabado de tirar a habilitação, Deus me abençoou com um carro, eu ia falar carrinho, mas era um carro, um carro abençoado, um Corsinha 98, 4 portas, prata, irmãos, era um carro maravilhoso, 100 parecia que eu estava 80, 80 parecia que eu estava 60, 60 parecia que eu estava parado, era um carro abençoado que Deus tinha me dado. Eu lembro que eu estava muito empolgado, eu tinha acabado de tirar minha habilitação, estava com a carta provisória, e o pastor de nossa igreja, um dos pastores, a qual eu fazia parte, era um ministro também da palavra, e ele tinha uma agenda em uma cidade fora. Eu morava em Capivari, e ele tinha uma agenda na cidade de Tatuí. Naquele dia o carro dele quebrou, e ele me telefonou de última hora, umas 5 horas da tarde, e ele disse: filho, eu fiquei sabendo que Deus te abençoou com um carro, eu queria o seu carro emprestado para eu ir atender a agenda hoje, você consegue? Eu disse: pastor, é claro, para mim é uma honra, o senhor já pega, já guarda no meu carro, já que bênção, vamos lá. E quando chegamos na casa dele, ele disse assim para mim: filho, vai dirigindo hoje, porque você já vai conhecer a estrada, Deus tem muitas coisas para fazer na sua vida, você já vai conhecer a estrada. E eu disse para ele: pastor, eu acabei de pegar o carro, né, uma vez, não tenho costume de estrada ainda, eu estou com a carta provisória, eu não sei muito bem se tem radar, quanto que tem que andar, eu não conheço a estrada, então é perigoso para que eu erre o caminho. E ele disse para mim: não, pode ir, eu sei onde é a igreja, já fui lá muitas vezes, eu conheço o caminho, eu quero apenas que você vai dirigindo, vai conduzindo o que eu vou te falando. Nós nem tínhamos saído da cidade, pastor Sebastião, era questão de 10 minutos, nós nem tínhamos saído da cidade. Eu olhei para o pastor e disse: pastor, para ficar melhor, tem como o senhor colocar o endereço da igreja no meu celular? Porque eu vou ser guiado pelo GPS, acho que é a melhor coisa, não é? E ele disse assim: não, eu vou falando para você o caminho, só vai, eu sei onde é o caminho. Eu disse: então, pastor, como eu disse, eu sou novo, distrato, vai que eu erre o caminho. Ele falou: não vai errar, filho, eu sei onde é o caminho, pode ir, eu não vou colocar no GPS, você vai ouvindo apenas o que eu vou te falando. Eu não sei se vocês já dirigiram para alguém que estava querendo falar o caminho para vocês, tendo que falar o caminho, não olhando para o GPS, mas a pior coisa é você ser guiado por alguém que vai falar exatamente na última hora, e você tem que dirigir sem saber que hora você vai virar. Eu não conheço a estrada, e eu estou indo, meu Deus, vira à direita, vira à esquerda, faço contorno, qual é a velocidade? E na minha cabeça, aquilo começou a me perturbar, irmãos. E eu disse: pastor, o senhor é uma bênção, um dos maiores pregadores que eu conheço e já conheci, eu te respeito, o senhor é o pastor da minha vida, mas o carro é meu, em nome de Jesus, liga esse GPS. Ele olhou para mim e disse: não vou ligar o GPS, eu já estive nessa igreja, eu sei qual é o caminho, eu vou te falar qual é o caminho, e a gente vai chegar lá. Eu entendi que se eu falasse mais alguma coisa, ele iria me disciplinar, então eu fiquei quieto e não falei mais nada, e deixei ele por 50 minutos me guiar ao longo do caminho. Quando nós chegamos na frente da igreja, ele olhou para mim e disse: está vendo? Eu não falei que sabia onde era a igreja? E ele olhou para mim e disse: precisou de GPS? E eu abaixei a cabeça e disse: pastor, o senhor está certo, não precisou de GPS. E ele falou: esse é o problema, está vendo como é difícil confiar? É verdade. Eu falei: pronto, não precisava pregar para mim antes do culto, eu já estava bom ouvir o senhor lá dentro. E eu perguntei para ele: mas eu confio no Senhor, o senhor sabe disso? Ele falou: eu sei, mas esse é o problema, é que eu disse para você que eu já sabia onde era o caminho, mas você ficou tão perturbado que queria que eu ligasse o GPS apenas para comprovar aquilo que eu já sabia. Irmãos, eu estou contando para os irmãos aqui um episódio que aconteceu na minha vida, mas vocês já prestaram exatamente atenção que isso também acontece nas nossas vidas com Cristo e na caminhada do Evangelho? Nós muitas vezes nos apegamos e dizemos que confiamos em Deus, mas às vezes Deus nos coloca em cenários em que nós estamos guiando, e nós temos que ser guiados apenas pelo ouvir da sua voz, e nós temos o costume de dizer: Deus, eu não sei para onde o Senhor está me levando, mas tem como o Senhor ligar o GPS? E a resposta de Deus é: eu não vou ligar o GPS, eu sei qual é o caminho, eu sei para onde eu estou te direcionando, eu sei para onde eu estou te levando. Mas Deus, eu queria tanto que as coisas se comprovassem aqui, mas eu não te chamei para viver por vista, eu te chamei para viver por fé. E fé é o firme fundamento das coisas que se espera e prova daquilo que não
apenas guiado pelo poder da tua palavra, seja apenas guiado pelo poder da tua voz. O que eu faço agora não me entendes, mas no final você vai dizer: foi o Senhor quem fez isso. É por isso que estamos alegres. Correia Pegou, uma grande escritora que viveu na Segunda Guerra Mundial, ela passou pelos campos de concentração, mas ela sobreviveu. Ela disse que confiar em Deus é como se eu fosse comprar uma passagem para uma próxima cidade, uma cidade longe, e eu chego lá na bilheteria, eu pago a passagem, e eu sei que não devo me preocupar, porque se eles já chegam a ponto de vender a passagem, é porque o trem que vai me levar para outra cidade já está preparado. Confiar em Deus é comprar a passagem, é entrar no trem e não se perguntar como a gente vai chegar, que forma que a gente vai chegar, porque se eu comprei a passagem, eu sei que antes que o trem estivesse funcionando, teve um arquiteto que passou por ali, teve um arquiteto que fez o trilho de trem, teve um arquiteto que projetou o trem, teve um arquiteto que sabia os obstáculos e ele projetou a entrada e saída dos obstáculos. Isso é confiar em Deus, é entender que Deus te chamou para viver um desafio, que Ele não quer que você fique preocupado com o dia do amanhã. Se Ele cuida do passarinho que não trabalha, mas não passa fome, quanto mais de você que é o meu filho amado. E eu sinto de Deus para dizer para alguém nessa noite: pare de perder noites de sono preocupado. Será que vai acontecer? O Deus que está pedindo confiança é o Deus que já sabe onde está te direcionando. Maior é o que está conosco do que o que está lá no mundo. Quem pode adorar a Ele por esta palavra? Aleluia! Motivos para se confiar. E é sobre isso que eu quero ministrar com vocês. Nós precisamos entender o que Deus está fazendo. Por mais que agora pareça ilógico, há um Deus que está pedindo confiança, pastor Samuel. Há um Deus que está pedindo confiança a mim. Há um Deus que está dizendo: eu quero que você confie. Porque talvez as respostas que muitas vezes nós ansiamos e precisamos está exatamente em um ato de confiança. Vamos para o texto, capítulo de número 27 de Atos que nós lemos. Vai contar o episódio da vida de um homem por nome de Paulo. Um homem que nessa altura do campeonato era tão importante, mas tão importante, que ele já havia escrito mais da metade do Novo Testamento. Um homem que subiu até o terceiro céu, voltou e não voltou para ninguém o que viu. Um homem que tinha um espinho na carne, e Deus disse que o espinho era apenas para prová-lo, e ele entendeu que o espinho lhe fazia orar 3 vezes ao dia. Eu estou falando de um homem, de um apóstolo Paulo, que para nós, para mim, na minha opinião, depois de Cristo, é um dos melhores homens que já existiram, e graças à vida dele, a mensagem também chegou aos gentios. Eu estou falando de um homem que era importante e que já tinha vivido cenários e situações com Deus de forma mirabolantes. Um homem que sabia estar contente, é o que ele diz na carta aos Filipenses, em toda e qualquer situação. Eu estou falando de um homem que no seu conhecimento, que na sua sabedoria, que em tudo que ele tinha, todos deviam respeitá-lo pelo que ele era. No capítulo de número 27, e antes nós precisamos entender o capítulo 25, Paulo é levado sob julgamento por um povo judeu. Os judeus queriam a morte de Paulo, não queriam mais que ele continuasse vivo. Então eles armaram um dossiê para pegar Paulo. Não encontraram nenhuma acusação que viesse condenar Paulo. Ele não tinha advogado de defesa, ele só tinha advogado de acusação. Então o apóstolo Paulo, ao entender isso, disse: eu apelo para a minha dupla cidadania. Ele era judeu e também romano. Então quando Paulo apela para a dupla cidadania, que era romana, ele foi levado e direcionado até Roma, na Itália, para ser julgado por César, o imperador. Percebam, Paulo se vê em um cenário em que ele não tem outra escolha. Ele escolhe ir para Roma. Olhando para o texto de forma mais minuciosa e simples, nós entendemos que a vontade de Paulo naquela altura era estar em Roma. Perceba isso. A vontade de Paulo era falar sobre o Evangelho em Roma, porque Roma era a capital onde tudo acontecia, era o mundo, onde girava o mundo naquela época. Então quando Paulo apela para ir para Roma, ele não apenas está apelando para uma vontade para estar em um lugar de evidência e pregar Cristo,
mas também a vontade de Paulo se une à vontade de Deus. Porque não era apenas a vontade de Paulo estar em Roma, também era a vontade de Deus. Vocês estão comigo essa noite? Digam amém. Amém. Se nós entendermos que muitas vezes a nossa vontade se une à vontade de Deus, o que nós iremos dizer? Lucas e pastor Sebastião, o que nós iremos dizer? Maravilha, era o que eu queria, era o que Deus também queria. E nós pensamos, eu estou no cenário certo, eu estou no ambiente correto, e a minha vontade se uniu à vontade de Deus, é manto, é a glória de Deus, a glória das coisas não fluem. Se eu te disser que aconteceu tudo ao contrário, eu estou falando de Paulo, de um homem que era importante, vocês entenderam isso? Ele era importante, e quando ele decide ser levado para Roma, Deus também quer que ele seja levado para Roma, e aqui está uma lição. Porque quando a minha vontade se une à vontade de Deus, nem sempre Deus vai fazer do jeito que eu espero ou da forma que eu quero. Paulo foi colocado, no capítulo 27, dentro de um navio como prisioneiro. Ninguém sabia quem ele era, ninguém sabia qual era a sua importância, ninguém sabia o que ele tinha escrito ou deixado de escrever, ninguém sabia o que ele tinha visto ou deixado de ver. Ninguém sabia os graus de conhecimento que ele tinha ou deixado de ter. O que fazer quando Deus nos inserir em lugares que o que vai valer a pena não é as pessoas nos reconhecerem, mas é as pessoas reconhecerem Cristo através de nós? Porque qualquer pessoa que tenha algum título, alguma importância na sociedade, se é colocado em um cenário que ninguém a conhece, ela se sente incomodada. Como é? Que ninguém sabe quem eu sou, sabe o que eu fiz, sabe onde eu andei, sabe onde eu louvei, sabe onde eu preguei, sabe quem eu liderei, sabe onde eu fui. Que importa? Porque confiar em Deus é entender que às vezes Deus vai te colocar em cenários indesejáveis, mas é porque Deus está te colocando em cenários indesejáveis que o desejo dele está se cumprindo na sua vida. Ninguém sabia quem Paulo era. Eu quero que vocês recebam essa palavra. E daí que os homens não sabiam quem Paulo era, o céu sabia, porque Paulo estava ali. E daí que os homens não sabiam da importância de Paulo, o céu sabia que ele estava ali por um propósito. Eu quero profetizar essa noite pelo poder desta palavra. Pare de reclamar de cenários que Deus está te colocando. Não, porque se eu fosse dessa casa, se eu fosse dessa família, se eu fosse amigo daquele ou acolá, se eu tivesse essa aliança, se aquele fosse meu parceiro, se eu tivesse casado assim, se os meus filhos fossem assim, pare. Deus não quer que você fique vivendo em um mundo de comparação. Quando você entender que confiar nele é entender que ele já te colocou no lugar certo. É esse o casamento, é essa a família, é essa a igreja, é esse povo. Eu sinto de Deus para dizer, se você compreender isso, não é a sua vontade que vai prevalecer, é a vontade do Deus que é poderoso e que pode todas as coisas. Ó, profundidade das riquezas, quer da sabedoria, quer do conhecimento de Deus. Quão insondáveis, Senhor, são os teus caminhos, quão inescrutáveis são os teus juízos. Quem conhece a mente deste Deus? Quem é igual a ele? Quem lhe emprestou alguma coisa para que pudesse lhe pedir de volta? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele. Quem pode adorar? Porque às vezes nós estamos reclamando de cenários. Eu sinto de Deus para dizer, nós estamos reclamando de cenários aonde Deus nos colocou para nos ensinar. Ninguém sabe quem eu sou. Ninguém sabe o quanto eu já vivi. E daí? Paulo não deixou de ser Paulo, mesmo que os homens não conseguiam escutá-lo. Paulo não deixou de ser Paulo, mesmo que ninguém sabia o que ele tinha escrito. Paulo não deixou de ser Paulo, porque até o ambiente controverso para Paulo é o cenário ideal onde Deus o colocou. Motivos para se confiar é compreender que Deus está te direcionando para o ambiente certo. Agora parece ilógico, mas fica. Agora parece loucura, mas
permanece ali. Porque a manifestação de Deus é muito além do que você está imaginando. Deus diz que Paulo, olhando para os homens, a viagem ia começar em um período de inverno. Paulo, olhando para os homens, disse: homens, se eu fosse vocês, eu não viajaria. O tempo parece não estar propício para a viagem. Não é o melhor cenário para viajar. Os homens olharam para Paulo. Vamos trazer para os nossos dias atuais. E nas entrelinhas falaram assim para Paulo: quem que é você no filho do Paulo? Não é? Quantas viagens você já fez? Nem sei quem você é. Quem que é você? Você não é um prisioneiro? Quem que você matou? Quem que você roubou? Irmãos, venhamos e comemos. Você está tentando avisar sobre alguma coisa que pode acontecer e a pessoa olhar para você e falar: quem que você é? Quantas coisas que você já fez mesmo? O que nós, obviamente, fazemos? Não acredito que falou isso para mim. Agora o bicho vai pegar. Vai pegar o que, irmãos? Porque o texto nos ensina exatamente o que é confiar em Deus. Paulo ficou quieto, irmãos. Vocês ouviriam Paulo, sim ou não? Sabendo quem ele era hoje, nós ouviríamos. Mas os homens não sabiam. Alguém sabia quem Paulo era? Não. Era óbvio que eles não iriam escutar Paulo. Era óbvio que eles não iriam aceitar o conselho daquele homem. Então o texto diz que eles saíram para viajar. E o caminho e a viagem que parecia ser boa, de repente, uma tempestade que parecia que ia chegar, de repente chegou um vento furioso, chamado Aquilão, uma tempestade poderosa, que veio do norte, que não ameaçava, começou a ameaçar. O texto diz que a tempestade foi tão séria, a ponto dos homens não terem mais a direção do navio. A tempestade foi tão séria, a ponto dos homens deixarem o navio ser levado ao léu. Irmãos, ser levado ao léu, ninguém está direcionando. Aonde o vento soprar, o navio está sendo levado. A tempestade foi tão séria, a ponto dos homens terem medo do navio afundar e começarem a jogar coisas para fora. A tempestade foi tão séria, a ponto dos homens não saberem se estava de dia ou à noite. Eles não apenas não sabiam onde estavam, como também não sabiam qual era o tempo que estavam. Eu estou falando de uma tempestade que chegou para ser um alvoroço para quem não confia, mas para quem confia. Glória a Deus! Eu queria ouvir para receber esta palavra. O texto diz: e os homens perderam toda a esperança de serem salvos. A tempestade era tão tensa que eles não sabiam onde estavam, não sabiam que tempo estavam, não sabiam se ia viver ou ia morrer. Eles perderam a esperança de salvamento. Mas enquanto os homens estavam preocupados com a tempestade que havia se aproximado, Deus apareceu para Paulo no meio da tempestade. Eu recebo esta palavra do céu e libero para a sua vida. Isso é confiar em Deus, é entender que Deus não está propício ao tempo que você está vivendo, ou depende desse tempo. Ele é um Deus que vai se apresentar quando todos perderem a esperança. Ele é um Deus que vai se apresentar quando o vento se tornar mais forte. Ele é um Deus que está usando esse tempo de dor e desespero para dizer: é o cenário perfeito para que a minha glória
meio dessas guerras. Você não sabe o que eu estou vivendo na minha empresa, no meu negócio, na minha família. Eu posso não saber, mas Deus está se apresentando no meio de tudo isso. Deus está dizendo: é o cenário perfeito para que você conheça quem eu sou. E sabe quem eu sou? O maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Eu me apresento com glória e poder. Quem recebe esta palavra? Então entenderá que eu te coloquei. Não era o que eu queria, mas era o que Deus queria. Não era o tempo que eu imaginava, mas era o tempo que Deus preparou. Você recebe essa palavra? No meio de uma tempestade, o anjo do Senhor apareceu e disse o que para Paulo? Paulo, eu vim trazer uma notícia para você. O navio vai rachar no meio. Vocês vão cair no mar. E aqui dói, família Riano. E aqui dói. Porque uma coisa é nós estarmos acostumados a ouvir de Deus: eu estou livrando você da tempestade. E se a gente ouvir, vai rachar no meio, todo mundo vai cair no mar. Não é? Pastor Samuel, a gente chega numa igreja, num culto como esse, não veja a hora de Deus falar comigo que vai me livrar da tempestade. Deus chega falando: vou rachar o navio no meio. Misericórdia. Pastor Sebastião Lucas, não dá como ele escreveu agora. Misericórdia. Pregou tudo que eu não queria. Só que vocês precisam receber essa palavra. Porque o anjo disse: o navio rachar no meio, todos vão cair no mar. Mas tem uma coisa: por sua causa. Glória a Deus. Aleluia. Só porque você está no navio certo, na hora certa, com as pessoas certas, que por sua causa. Glória a Deus. Aleluia. Tem um navio que está rachando no meio, todo mundo vai cair no mar, mas por sua causa, Paulo. Glória a Deus. Como eu quero que vocês recebam a unção dessa palavra. Mas Deus, eu não queria estar aqui, Deus está dizendo, mas eu te coloquei aí, não foi para te salvar apenas, foi para salvar gente através de você. Glória por sua causa. O que os homens tinham a ver com Paulo, irmãos? Nada. Mas o que Paulo tinha a ver com os homens? Tudo. Porque era porque Paulo estava no lugar certo, na hora certa, que a graça de Deus não apenas salvou ele, como também salvou aqueles que estavam com ele. Fica aí aonde Deus te colocou. Está doendo, aguenta mais um pouco. Porque se você for resiliente, vai ter gente na sua casa que vai ser resiliente. Se você aguentar, vai ter gente da sua família que vai aguentar. Mas sabe, né? A estatística é que muitos casamentos estão acabando, não. Mas por sua causa, eu salvo o seu e não é mais casamento que eu vou salvar. Mas a estatística é que muitas empresas estão falindo, mas o seu não, é porque está sendo direcionado por mim, que eu salvo a sua empresa e outras que estiverem em contato com você. Alguém recebe esta palavra por sua causa? Eu salvo o teu casamento, eu salvo a tua família, eu salvo a tua casa, eu salvo a tua empresa. Ou quem pode adorar a ele aqui? Quem pode adorar a sua pedaça por sua causa? Porque você está firme. Eu não te chamei para pular do navio,
Eu te chamei para ficar nesse navio. Eu não te chamei para desistir. Eles são complicados, mas eu te chamei para permanecer. Porque eu estou usando a sua vida como plataforma para mostrar para outros. Se você suporta, eles suportam. Se você aguenta, eles aguentam. Se você confia, eles irão confiar. Quem pode adorar Ele? Ajuda, você pode preparar um louvor em nome de Jesus. Pode preparar um louvor, pode preparar um louvor. Que Deus tocar no seu coração. Deixa eu encerrar aqui essa noite. Olha aqui para mim. Lembra que eu disse no começo da mensagem? Confiar em Deus não é apenas falar que confia, é ter as atitudes de alguém que confia. É verdade. Paulo disse aos homens: irmãos, esta noite o anjo do Senhor me apareceu e me disse: ninguém vai morrer. Aleluia! Ó, o navio está perdido. Mas tem uma coisa: ninguém morre. Irmãos, pergunta: ouviríamos Paulo, sim ou não, sabendo quem ele era? Sim. Eles sabiam quem Paulo era? O texto diz que depois que Paulo falou a eles, irmãos, ninguém morre, nem de bom ânimo. Deus me apareceu, eu sirvo a Ele, eu acredito no que Ele me falou. Glória a Deus. Fiquem no navio. O navio está condenado, mas fiquem, aguentem, porque ninguém vai morrer. Sabe o que os homens fizeram? Prepararam-se para pular do navio. Porque isso é confiar em Deus. É entender que às vezes você vai aconselhar pessoas, falar com pessoas, e você vai dizer: não perca a cabeça, tenha fé. E a pessoa simplesmente vai querer pular do navio. O grande comentarista da Bíblia Sagrada disse: e se fosse você, com aquilo que você tem, com a confiança que você tem, as pessoas ficariam no navio ou pulariam do navio? E eu quero que você se pergunte isso daqui essa noite. Se as pessoas estão dependendo de uma palavra que você liberar, com a experiência que você tem com Deus, eles pulam do navio ou eles ficam no navio? Porque esse é o grau de maturidade, de confiança que nós depositamos. Paulo diz: eles não ouviram, pastor. Os homens queriam pular do navio. Mas Lucas, se falar não funcionou, então ele vai fazer. Porque confiança não está apenas no campo de fala, está no campo da ação. Glória a Deus. Permita que o pastor possa estar do seu lado aqui. Paulo, no meio da tempestade, se assentou. Glória a Deus. Aleluia. O navio estava balançando. Paulo olhou para os homens e disse: vocês sabem que dia é hoje? Não, a gente não sabe. Vocês sabem se é dia ou noite? Não, a gente também não sabe. Então vamos fazer o seguinte: se assentem também. Vamos comer. Glória a Deus. Comer no meio de uma tempestade? É. Porque o Deus que eu sirvo disse que ninguém morre. Aleluia. Tudo indica que a gente vai cair no mar. Então quem sabe nadar precisa de força para viver o que vai viver agora. Aleluia. Glória a Deus. Se eu falando vocês não conseguiram aceitar, então se assentem e vamos comer. Glória a Deus. Porque as pessoas podem até tentar parar aquilo que você está falando, mas não conseguirão parar aquilo que você estiver fazendo. Eu quero que alguém receba essa palavra, porque glória ser maior aqui. Eu estou dizendo, tem gente que te ouviu quando você convidou: vamos orar por
esta causa. E ninguém quis orar. Mas se você orar, com certeza eles vão dizer: se ele consegue orar com isso, eu tenho que orar com ele. Tem gente que não acreditou quando você disse que insistiria nesse casamento, mas quando eles viram que você saiu do campo da fala e entrou no campo da ação, eles estão dizendo: eu preciso também dessa confiança. Tem gente que disse que não acreditou quando você falou sobre fé, mas quando você começou a viver fé, é impossível parar. Quando você não apenas fala, mas quando você também faz, isso é confiar em Deus. É entender que no meio da tempestade, Deus nos levará a ter atitudes que ninguém tem. Eles estão com medo, a gente está com coragem. Eles querem retroceder, a gente quer avançar. Porque aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Quem recebe essa palavra, fica de pé comigo adorando o Rei da